bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nesse vídeo, pessoal, nesse vídeo de hoje, nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês detalhadamente como vocês podem aproveitar a luz do sol, a luz do sol da manhã para poder simplesmente, simplesmente dar uma claridade a mais pro terrário do seu lagarto aí e para não ter problema com calor também, né? Porque muitas vezes você pode reparar aqui, né, que o sol tá batendo aqui, só que com a janela fechada. E eu já vou explicar pra vocês o motivo disso aqui, tá? Então assim, pessoal, apenas a claridade, o calor, ele fica do lado de fora. Só que eu vou explicar durante o vídeo, tá? Eu vou dar mais detalhe pra vocês. Então, pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, né? Peraí, pessoal. Testando um trem novo aqui, né? Eu não sabia que a câmera podia virar mesmo quando tava gravando. Esse celular aqui é novo, né? Como não sabem, né? Então, assim, é uma surpresa muito grande também, né, pessoal? Então, chega de enrolação, chega de tanto falatório, né? E bora pro vídeo, né, pessoal? Então, então pessoal, para começar o vídeo, eu vou dar um detalhe importante para vocês. Como podem ver, né, a claridade do sol tá ficando mais intensa agora. Por que que você, muitos podem perguntar aí agora, ah, mas por que que você fala que não pode colocar lâmpada, não pode usar não pode colocar no sol direto, e essas coisas assim, tem que comprar pedra aquecida, tem que usar o pozinho de cálcio com a vitamina D3, é claro, colocar areia no fundo do terrário e fazer toda a decoração necessária. Bom, pessoal, claro que eu não vou pôr muito detalhe sobre o pozinho de cálcio com a vitamina D3, porque baseado em conhecimento de répteis, o pozinho de cálcio com a vitamina D3, seja o calango, seja a largatixa, ele é muito importante, tá? E por que que não pode usar o natural, que é de fato o sol direto? Por quê, pessoal? O sol direto, ele vai esquentar o terrário, presta atenção no que eu tô falando. Ele vai esquentar tanto o terrário que o seu lagarto não vai ter não vai ter onde ficar mais fresco. Ou seja, o terrário inteiro vai virar um forno. Então isso vai prejudicar o seu lagarto e vai fazer ele partir para outro mundo. Mesmo o sol da manhã, tá, pessoal? Mesmo o sol da manhã. E eu sei que tem muita gente aí que fica falando que eu falo a mesma coisa várias vezes, ou então que eu sou gago, não sei o que, não sei o que. Mas uma coisa eu falo pra vocês, eu prefiro repetir a mesma coisa 2 ou 3 vezes do que falar uma coisa errada pra vocês. Porque tem gente aí que erra e prefere continuar no erro, tá? Prefere continuar no erro, perde seguidores e depois ainda desiste de continuar gravando vídeo no YouTube. Já vi isso demais da conta, tá? Já vi isso demais da conta. Principalmente a galera mais nova aí que quer começar a gravar vídeo no YouTube a partir de 12, 13 anos de idade, tá? Já vi muitos desistirem por causa disso. E também por causa de não ficar com um compromisso diário, ou seja, gravar vídeo em um determinado dia e nesse determinado dia da semana gravar vídeo todos os dias da semana. Por exemplo, grava todo domingo, grava todo sábado, grava toda sexta. É um exemplo aí que eu tô dando. Então, pessoal, continuando, por que que a janela tem que estar fechada no vidro? Bom, pessoal, a claridade do sol, ela vai ultrapassar o vidro, mas o calor do sol, ele vai permanecer do outro lado do vidro. Então, por isso, pessoal, a claridade do sol, ela pode passar tranquilamente. Agora o calor, ele vai permanecer lá. E eu sei do que eu estou falando, porque quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu fiz uma incubadeira, e também sabe que antes de eu fazer essa incubadeira, aquela incubadeira que vocês estão vendo ali, antes de eu montar ela, eu criava eles, eu colocava os ovinhos diretamente no sol, o sol mesmo, o sol da manhã. E pra vocês terem uma ideia, a temperatura para a eclosão dos ovinhos de calango é de 26 até 38. De 26 até 38. Então, assim, pessoal, nesse vídeo eu quero deixar explicando pra vocês poderem ter mais detalhe, tá? Antes de eu montar a incubadeira, a incubadeira, eu colocava eles direto na janela, para poder pegar sol. Quem me acompanha há muito tempo sabe
sabe muito bem dessa evolução aí que eu tive para poder montar aquela incubadeira ali. Eu tenho vídeo da montagem dessa incubadeira, vocês podem conferir aí. São 4 vídeos. Vocês pesquisam aí incubadeira caseira e incubadeira elétrica caseira, tá? Vocês vão pesquisar nesse ponto aí. Então, assim, vão ser quatro vídeos, tá, pessoal? E 5 com o vídeo que mostra a economia que eu tive ao montar aquela incubadeira ali, tá? Então, assim, foi uma economia muito grande, sendo que ela tem as mesmas funções de uma incubadeira profissional, exceto a ventilação, que os ovinhos de calango não precisa. Agora, se você fosse colocar o ovinho de codorna ali dentro, aí precisava de uma ventilaçãozinha, tá? Mas os ovinhos de calango não precisa, porque eles ficam dentro de um pote que eu mostrei pra vocês também em vídeos passados aí, que eu comprei esse pote aí pra poder justamente fazer isso, e ele não tem nenhuma passagem de ar, pelo contrário, ele funciona literalmente sem passagem de ar, só a umidade ali, o calor, mantendo o ciclo ali até os filhotes nascerem. E de fato, eu tenho provas que mostram os filhotes nascendo. E os dois que estão aqui são a prova disso, tá? Então por isso, pessoal, jamais coloquem lâmpada no terrário do seu lagarto. Pode ser qualquer tipo de lâmpada, mas você não vai colocar nenhuma delas. Lâmpada de LED, lâmpada fria, lâmpada incandescente, lâmpada UVB, lâmpada UVB e UVA, lâmpada de aquecimento. Nem placa de aquecimento eu recomendo, porque a placa de aquecimento ela tem que ficar na área externa, ou seja, ela não vai ficar dentro do terrário, ela vai ficar fora, ou seja, ela vai ficar debaixo do terrário. Você vai colocar ela na parte de baixo do terrário, ela vai entrar aqui de baixo. Se você comprar uma placa aquecida, ela vai entrar aqui de baixo. O seu lagarto não pode entrar em contato com a placa de jeito nenhum. Ela será colocada aqui de baixo. Inclusive, tem um canal aí de Boias Brasil, eles explicam isso muito bem. Porque eles também entendem de répteis, só que o calango ele não é um réptil qualquer. Eu quero deixar claro para vocês que eles preferem ter uma superfície de contato. Ou seja, eles não gostam de simplesmente sentir só o calor. Eles querem ter contato direto, até para acelerar o metabolismo. Porque isso aqui come inseto igual galinha come ração. Ou seja, é praticamente o quê? 12 horas por dia comendo, tá? Só que as galinhas é estourando 24 horas, tá? Essas galinha, codorna, é estourando 24 horas, porque elas ficam um pouco tempo dormindo e depois acordam. E depois, no dia seguinte, a partir de 6 horas da manhã, já acorda. É impressionante, tá? Então assim, é um trem sinistro, tá, pessoal? Não vou mentir pra vocês. Agora, no caso dos calangos, não. Os calangos, eles comem um pouco, eles dão uma parada e depois começam a comer de novo, tá? Então assim, é uma alimentação equilibrada. E seguindo as instruções do potinho de cálcio com a vitamina D3, você vai perceber que para adultos é uma vez por semana que você coloca. Para filhotes, é 2 a 3 vezes por semana. Para filhotes. Agora, para adultos, é uma vez por semana. Só que também o inseto não é pequeno, né? O inseto que você vai dar é grande. Então, por isso, a quantidade de pozinho sendo maior para o adulto, né? Você dá uma vez por semana. Claro que você não vai exagerar também, né? Porque nem para os filhotes você pode exagerar, independente do tamanho, tá? Então assim, pessoal, esses dois calangos que eu tenho aqui, eles são a prova de que a incubadeira deu certo, tá? O macho tá ali, né? Olhando pra gente, o gigante. Na tela aqui vai dar contraste, não vai deixar filmar, não. Olha lá. Esse aqui é o gigante, né? E a joia tá lá dentro. Só que eu não vou tirar ela da toca, não, tá? Ela tá um pouquinho maior que o gigante. Vocês vão até falar aí que que invertem uma coisa com a outra. Então, assim, pessoal, esse vídeo foi praticamente para falar para vocês aí, né, do outro lado, como utilizar a claridade do sol corretamente, tá? Como você pode estar utilizando a claridade do sol sem prejudicar seu lagarto. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tive problemas com isso. Eu coloquei o lagarto no sereno, né, ou seja, lá fora, dentro de uma caixa organizadora dessa aqui, a caixa organizadora com tela de respiração, coisa fechada, tudo belezinha. Igual tá aqui. Só que eu coloquei lá fora. Aí nesse dia eu fui no supermercado e quando voltei, que deve ter dado uma hora e meia mais ou menos que eu larguei o terrário no sol, foi o suficiente pra fazer partir pra todo mundo. Tipo assim, a água do bebedouro secou completamente. Os insetos que estavam lá para ele poder comer, ele não tinha, ele comeu alguns e outros insetos partiu para outro mundo, né? Então assim, foi um trem sinistro. E quando eu peguei no terrário, eu não podia nem encostar a mão no terrário direito. E é uma caixa igualzinha essas aqui, ó. Não pode colocar no sol de maneira nenhuma, tá? E mesmo nesse estado aqui, se você deixar a janela aberta, o próprio sol da manhã também é capaz de cozinhar o terrário do seu lagarto, a ponto de fazer o seu lagarto partir para todo mundo, tá? E depois quando você chega, você não entende nada, você não entende praticamente nada. E quando o calango tá com a boca aberta, é sinal que ele tá com sede, tá, pessoal? Ele tá com sede, tá suado, enfim.
Quando ele não tiver com o corpo muito quente, é sinal que ele tá com sede. Agora, se ele tiver com o corpo quente e com a boca aberta, aí é sinal que ele tá com calor. Ele não tá totalmente quente. Agora, que tem a parte dele tá com calor e querer beber água, ou então tomar banho, né? Como muitos costumam fazer. Tem vários relatos aí de calango que toma banho na chuva, né? O Tropidurus, não vou mentir pra vocês, mesmo adulto. E também, eu tô ensinando vocês a diferenciar entre o calango querer beber água e entre o calango querer tomar banho. Ou seja, quando o corpo dele tá muito, muito quente mesmo, ele praticamente quer tomar um banho. Ele não vai nem pensar em beber água. Ele não vai nem pensar em beber água. Você coloca água no bebedouro, ele vai entrar lá pra dentro. Ele vai entrar lá pra dentro. Ele não vai nem pensar em beber água. Agora, se ele tiver com o corpo frio, mas ele tiver com a boca aberta, aí é sinal que ele tá só com sede. Ou seja, você coloca a água ali e bebe água normalmente, tá? Então, assim, pessoal, nunca deixe o seu lagarto sem água e sem comida, tá? Faça a limpeza diária do terrário todo dia, tira as fezes do calango e coloca elas dentro do terrário do tatuzinho, como eu tenho vídeos aí no canal que mostra, tá? Porque o tatu bolinha, o calango não come. Aquele tatu bolinha, o calango não come de maneira nenhuma. Principalmente por causa da questão do tatu bolinha virar uma bolinha e ficar entalado na garganta dele. E vivo. Ou seja, aí os dois partem pra outro mundo por causa disso, tá? É igual o peixe baiacu com um predador que não conhece a potência, né, do peixe, né, vamos assim dizer. Porque o peixe baiacu ele também virou uma bolinha, né? Muita gente já ouviu falar dele. Então, assim, pessoal, eu tô falando de um peixe, tá? Não tô falando de palavrão aqui não, tá? Deus me livre. Então assim, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí que eu respondo todo mundo, tá? Muitas vezes eu não consigo responder vocês na hora, porque nesse dia específico eu posso estar trabalhando, ou então fazendo qualquer outro tipo de coisa, tá, pessoal? Assim como todos vocês aí que trabalham, eu também graças a Deus, tô trabalhando até para poder ajeitar melhor aqui os negócios pros calangos, né? Para essa criação de insetos. A criação de barata cinérea, ela dobrou de tamanho, né? Então por isso eu já vou ter que aumentar o terrário delas enquanto os filhotes ainda estão pequenos, tá? E quando a população explode, aí o calango é o seu melhor aliado, porque ele come uma quantidade absurda. Os calangos comem uma quantidade absurda de inseto. Então, por isso, se você tem uma criação de inseto que explode de tamanho, o calango é a sua melhor solução para fazer o controle, tá? Não é para exterminar a sua criação, mas para fazer o controle, tá? E não vacilem na questão da umidade dos terrários, tá? Porque durante um tempo aí eu larguei os terrários de lado e eu perdi uma criação, a criação do besouro capixaba, tá, pessoal? Eu perdi a criação do besouro capixaba, porque eu deixei eles um pouquinho de lado. A baratinha do Suriname, elas estão se recuperando. E o tatuzinho isopo de azul pó também tá se recuperando. Aí eu tô sempre mantendo a umidade desses dois para poder ter um alto crescimento rápido. Porque são dois insetos que são indicados para iniciante. Mas se você não manter a umidade deles, já era, tá? A barata maia, ela está tendo uma evolução incrível, mas eu vou atualizar vocês em próximos vídeos, tá? Ali é uma criação de milípedes, só que esses milípedes ali eu não vou ficar com eles diretamente, porque eles serão utilizados na minha composteira, né? Para fazerem o trabalho de comer as folhas de grama e transformar em adubo para as plantas. Porque, para quem já sabe, eu tenho um jardim que parece uma selva, tá? E ter um adubo caseiro é muito bom, né? Mesmo que você tenha que ter a ajuda de alguns insetos. Então, pessoal, obrigado pela atenção, pela audiência de vocês aí. Desculpa qualquer coisa aí. Se tiver dúvida, pode colocar nos comentários que eu respondo com todo prazer, com toda a confiança. Eu posso demorar um pouquinho, mas respondo. E compartilhe os vídeos para mais e mais pessoas, né? Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, o meu Instagram e a minha página do Facebook, tá escrito no slogan do vídeo, né? A entrada do vídeo aí. Então, pessoal, obrigado pela atenção de todos, né? Até o próximo vídeo. Valeu, fui!